eu falo mesmo. Eu não guardo, não. Se eu não falar, eu explodo. Eu sou sincera. Eu falo tudo aquilo que está na minha cabeça. Será? Será que isso é o certo? A palavra de Deus nos ensina que quando o Espírito Santo mora dentro do nosso coração, ele produz um fruto. E esse fruto, ele tem algumas características. E dentro dessas características, eu queria destacar o amor, a paz, a bondade, a paciência, o domínio próprio e a mansidão. Paulo, ele nos ensina que a nossa palavra, ela deve ser sempre agradável. Como é bom quando a gente encontra uma pessoa agradável. E ele diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. O sal, em excesso, é horrível. Mas quando ele está faltando, também é muito ruim. Por isso que é importante estar temperado na medida certa. O problema, muitas vezes, das nossas palavras não é aquilo que a gente fala, mas é como a gente fala. Uma resposta dura, ela leva à ira. Mas uma palavra calma, tranquila, ela desvia o furor. O apóstolo Paulo também nos ensina que a gente deve falar coisas boas, conforme a necessidade. E assim, a gente vai transmitir graça às pessoas que nos ouvem. Vamos transmitir vida. Provérbios nos diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. Com uma palavra, você pode construir ou destruir um relacionamento, uma amizade. Quantas amizades, quantos relacionamentos que acabaram por causa de uma palavra que foi dita num momento errado, num momento de raiva, ou então foi dito de uma forma grosseira e causou uma confusão tão grande. Então a gente precisa pensar sobre aquilo que a gente fala. Tem uma história que diz que nós devemos passar as nossas palavras, as nossas falas, por 3 peneiras: da verdade, da necessidade e da bondade. Primeiro, aquilo que eu estou falando é verdade? Às vezes a gente sai reproduzindo coisas que a gente nem sabe, que a gente ouviu dizer, que alguém falou, mas é verdade? A segunda peneira é da necessidade. Isso que eu vou falar vai fazer diferença? Vai ser bom? Vai mudar alguma coisa? E a terceira é a da bondade. Jesus nos ensina que nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Eu gostaria que alguém falasse comigo dessa maneira? Eu gostaria que alguém falasse de mim isso que eu estou falando? Então, quando eu passo por essas peneiras, eu posso analisar melhor aquilo que eu estou falando. Tiago, ele nos ensina que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está falando. A gente precisa aprender a ouvir mais. Se você subir no alto de uma montanha com muito vento e abrir um travesseiro cheio de penas, o que vai acontecer? Essas penas vão voar. E depois, para você colocar essas penas de volta, é praticamente impossível. E assim também acontece com as nossas palavras. Depois que a gente fala, é tão difícil a gente voltar atrás. É tão difícil a gente mudar aquela situação. Então a gente precisa tomar cuidado. E a continuação desse texto, Tiago nos diz que se nós nos intitulamos religiosos e nós não conseguimos dominar, controlar a nossa língua, então nós estamos nos enganando. E a nossa religião não vale nada. Essa palavra pode até parecer dura, mas na verdade é algo para que nós possamos refletir. Porque o que Deus quer é que as nossas palavras sejam mananciais de vida para as pessoas que estão à nossa volta. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo da maneira que você fala. Busque falar coisas boas, que tragam vida, edificação, que levantem as pessoas que estão à sua volta.